Então, nós estamos indo para a quinta aula. E nessa aula a gente vai falar sobre redução de dimensionalidade, né? Então, os nossos pontos principais até agora estavam se concentrando ali na construção dos modelos, né? Discussão em algumas características de avaliação do modelo. E, eventualmente, né, a gente pode aplicar, antes de construir, por exemplo, um modelo de classificação, aplicar algum tipo de redução de dimensionalidade. A gente já falou de uma forma, né, que é a feature selection. Então, no último vídeo a gente terminou aqui falando lá do sequential forward, sequential backward selection, né? Onde a gente tem um conjunto de features, né? E inicialmente a gente tenta remover algumas delas, né? De tal maneira a pelo menos manter o desempenho que a gente tem, visando retirar features que eventualmente não estejam agregando na resposta ou que estejam causando um incremento de complexidade computacional que eventualmente pode não ser necessário, né, para calculá-las, por exemplo. Né? Então, o que a gente vai ver agora seria um pouco ainda nesse intuito, né, de reduzir a quantidade de features, mas ao invés de fazer uma seleção, a gente vai tentar fazer uma transformação. Então, a gente tem os dados lá, né, nossa distribuição, a gente vai fazer uma transformação aqui nesses dados, que pode ser linear ou não linear. Falar só de alguns casos aqui, né? E aí a gente, por meio dessa representação, a gente consegue enfatizar melhor, por exemplo, uma distribuição que eventualmente a gente tenha desses dados aqui. Essa transformação, então, ela pode ou não trazer redução de dimensão. Em geral, a gente tem a redução de dimensão, né? Mas o objetivo principal dela é tentar, digamos, desvendar ou tentar capturar ali alguma relação que existe entre os dados, né? Para facilitar algum processo posterior aí de classificação, por exemplo, ou regressão, enfim. Então, o que a gente vai ver agora é falar um pouco desses métodos que envolvem esse tipo de transformação aqui, né? Esse tipo de análise que a gente está discutindo. Tá? Então, esses métodos eles estão, ao contrário dos métodos de seleção de atributos, né? Foi o que a gente falou na aula passada. Esses métodos aqui, então, são de feature extraction, né? Uma palavra extraction aqui ela tem relação com uma transformação matemática. Eventualmente a gente pode fazer nos dados, né? Que pode ser linear ou não linear. Né? Então a gente vai sempre buscar fazer uma transformação dos dados, né? Em geral para um novo subespaço aqui, né? De features, né? Que não tem relação direta com o espaço original. Relação direta eu quero dizer a informação física, eventualmente que você tem sobre uma determinada feature, ela não é mantida nesse novo subespaço, né? E esse espaço em geral ele tem uma dimensionalidade então menor do que o original. Em geral a gente busca de fato fazer a redução de dimensionalidade, muito embora não seja uma regra. Né? E eu vou mostrar aqui, existem vários, né, métodos de redução de dimensionalidade, eu vou mostrar três que são os principais, ou pelo menos que formam os grupos mais recorrentes aí de técnicas de feature extraction, né? Talvez o mais importante deles, o primeiro aqui, que é a PCA, né, Principal Component Analysis, né, que é uma forma não supervisionada de redução de dimensionalidade. Na sequência, uma alteração do PCA aí bem comum também, que é o LDA, Linear Discriminant Analysis, né, que é uma redução de dimensionalidade que leva em conta os labels, né, então, de uma certa maneira, ela maximiza aí a separabilidade entre classes, né. Esses dois caras aqui, eles são lineares, né, então, os dois primeiros aqui eles são lineares, né? E eu vou mostrar um último exemplo aqui que seria a kernel PCA, né? Que é um exemplo então não linear aí de transformação dos dados, tá? O que significa essa não linearidade? Eu vou mostrar mais adiante por meio de exemplos, mas acho que a gente já discutiu mais ou menos isso em momentos anteriores aí, né? É... Bom, então vamos lá. Começando com a PCA, Principal Component Analysis. O que é a PCA? Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre ela é que ela é não supervisionada. Então, o fato de você ter os labels aí não altera as projeções que a PCA vai fazer, as transformações que a PCA vai fazer. E o objetivo da PCA, então, é encontrar as direções aqui, né, de máxima, na verdade, essa aqui que é a palavra-chave, a máxima variância no espaço de alta dimensão, né, e projetar ele nesse novo subespaço com um número igual ou menor de dimensões, né? Sendo que essas novas dimensões, então, são dimensões de
máxima variância, né? Eu já vou mostrar isso por meio de exemplo, tá? Outro detalhe é que esses eixos aqui, né, da PCA, eles são ortogonais, formam uma base, né, que é o que a gente chama de componentes principais. Então, o nome da PCA vem desses eixos, né, onde a gente vai projetar os dados, né? E esses dados, então, e esses eixos, então, são eixos de máxima variância. Então, o que seriam essa máxima variância? Vamos olhar para essa distribuição, nessa nuvem de pontos que eu tenho aqui, né? Em duas dimensões, x1 e x2. E o que seria a direção de máxima variância? A direção de máxima variância é a gente tentar olhar em todas as direções possíveis aqui, imaginando que elas estão cruzando pelo centro aqui dessa nossa elipse de dados, né? Existem várias direções aqui. Se a gente for imaginar os dados sendo projetados nessas direções aqui, né? Dentre essas infinitas que nós temos, existe uma que é essa chamada PC1 aqui, que vai maximizar a variância dos dados. Então, se a gente for olhar para ela aqui, olhar a projeção, né? A projeção dos dados esses dados aqui, a variância desses dados projetados nessa dimensão aqui, né? Ela é a maior de todas se a gente for comparar com todas as demais possíveis, né? Então, se a gente for medir a variância desses dados projetados, nessa direção PC1 aqui, é onde a gente vai ter a maior variância de todas as possíveis, né? Então, nosso objetivo é tentar encontrar inicialmente essa primeira direção de máxima variância, e como a gente está forçando a ortogonalidade aqui, né, para a projeção ser linear e tudo mais, né? A segunda direção de máxima variância vai ser ortogonal à primeira, né? Então é essa PC2 aqui. E assim sucessivamente, tantas quantas a gente queira, né? Fazer projeções nesses dados aqui. Então a ideia da PCA justamente é buscar essas direções de máxima variância ortogonais entre si. Por que se faz esse tipo de transformação? Então a ideia é que a variância capture ali a característica principal dos dados, né? Ou seja, se eu preservar a variância, ou preservar o máximo possível da variância, significa que eu estou preservando a característica de distribuição dos dados no espaço original, né? Claro que aí já implica em uma distribuição gaussiana e tudo mais, mas a ideia da PCA é justamente buscar essa variância, levando em conta que a variância, então, é uma possível medida aí da, da distribuição dos dados no espaço original, né? Então, mantendo a variância, eu mantenho o máximo da distribuição possível. Bom, como que a PCA funciona? Então, a gente vai tentar encontrar uma matriz de transformação, que é essa matriz W aqui, né? Que vai efetuar a transformação nos dados. Ela é uma matriz do tipo D por K, né? D linhas por K colunas, né? De tal maneira que quando a gente aplicar essa transformação nos dados X, ou seja, fizer a multiplicação de X por W, né? A gente vai encontrar então um novo vetor, né? Com K dimensões, levando em conta que o espaço original tem D dimensões. Então, matematicamente, né, eu tenho um vetor X com D dimensões, que é o meu vetor original. Uma vez que eu encontrei a minha matriz de transformação W aqui, né, a matriz da PCA, que vai maximizar a variância e encontrar projeções ortogonais, né, dessas máximas variâncias, né, que é uma matriz D por K. Quando eu multiplico X por W, então eu obtenho um novo vetor Z, que é um vetor cuja dimensão é K, né, K em geral é menor ou igual a D, né, e aí eu tenho a minha representação nesse novo espaço aqui que normalmente o pessoal usa a expressão latente, né? Latent space aí, né? Para apresentar esse novo espaço Z aqui, né? Lembre que, como eu comentei antes, né? O fato se você tem um significado físico para as variáveis x1 até xd aqui, né? Ao fazer essa transformação, essa informação se perde nesse novo espaço porque esse espaço aqui tem relação com essa transformação matemática W, né? Então você perde o significado físico nesse novo espaço e essas coisas aqui passam a representar outras coisas cuja única informação que a gente tem disponível é que elas têm relação com a projeção de máxima variância. Então, tem que tomar cuidado com esse detalhamento. Bom, vou falar então direto do algoritmo da PCA, né? Alguns detalhes aqui do porquê de alguns passos eu vou apontar outros materiais para vocês avaliarem, né? Para a gente não gastar tanto tempo nesse vídeo aqui observando o funcionamento da PCA, tá? Mas o primeiro passo, em geral,
a gente faz, né, para garantir uma certa estabilidade aí dos passos seguintes, né, é construir, então, primeiramente pegar o nosso dataset original de dimensão D, então D é a dimensão original, né, e aplicar uma transformação aqui de subtração da média e desvio e divisão pela variância, né, para deixar a variância unitária e média nula. Facilita aqui as etapas seguintes, aí é recomendável, né? A menos que os teus dados já estejam assim, aí não é necessário, óbvio. Na sequência, a gente vai construir a matriz de covariância. Então, se você não lembra o que é a matriz de covariância, dá uma olhada lá nas aulas iniciais de distribuição gaussiana, né? Então, dá uma olhada lá na distribuição gaussiana multivariada, né? A matriz de covariância, ela diz mais ou menos qual que é o formato dos dados, né? Então, se ela for uma matriz diagonal, ali os dados têm um formato esférico. Se os elementos da diagonal tiverem valores distintos, eventualmente ela passa a ter um formato elíptico e aí também pode rotacionar essa matriz. Então dá uma olhada nisso para lembrar lá o que é a matriz de covariância. Tá? Tá na aula inicial de estatística. Na sequência, a gente vai fazer uma decomposição da matriz de covariância em autovalores e autovetores. Né? Também está nas aulas iniciais lá de álgebra linear. Né? Por que a gente faz isso? Né? Então, isso aqui vem... essa decomposição ela surge justamente da parte de decomposição levando em conta a máxima variância. Tá? Então, se você for olhar os vídeos adicionais lá que eu deixei para essa aula de redução de dimensionalidade, você vai ver que eu detalho mais o porquê que projetar com a máxima variância, considerando os eixos ortogonais, né, que é o princípio básico da PCA aí, né, por que isso resulta numa decomposição em autovalores e autovetores. Eu não estou aqui expondo em detalhes isso daqui, né, mas você pode olhar nesse vídeo adicional para entender da onde que a máxima variância chega aqui, então, na decomposição de autovalores e autovetores. Né? Então, significa que se eu fizer uma decomposição da matriz de covariância em autovetores e autovalores, então eu estou buscando, de uma certa maneira, aqui, maximizar a variância e as direções aqui de projeção são sempre ortogonais. Na sequência, o passo 4, a gente vai ordenar esses autovalores aqui em ordem decrescente, né? Para poder selecionar, então, os autovetores e esses autovetores aqui que vão ser para nós as direções de projeção, né? Então, essas direções onde a gente vai projetar os nossos dados, né? Maximiza a variância, por exemplo, essa direção aqui, né? Esse cara aqui, então, ele vai ser um autovetor. E esse autovetor, ele tem um autovalor correspondente, né? Por isso que a gente faz essa ordenação aqui para depois escolher os autovetores mais representativos, né? Que tem os autovalores aí com um valor maior, né? Aí na sequência a gente vai selecionar então os K autovetores, ou seja, as K dimensões que a gente quer fazer a projeção, né? Que correspondem aos K maiores autovalores na ordenação que nós fizemos, né? Lembrando que o K é a dimensão do espaço onde a gente quer fazer a projeção, né? E que o K vai ser sempre menor ou igual a D, né? Aí a gente vai construir uma matriz W aqui de projeção, ou seja, a gente vai concatenar esses vetores, esses autovetores aqui, né? Esses K autovetores aí. Vai formar uma matriz com eles, né? E aí transformar o nosso dataset X aqui, né? Usando essa matriz W, simplesmente fazendo uma multiplicação entre X e W, né? Da maneira que fazendo essa multiplicação que a gente vai obter o nosso vetor projetado nas dimensões de máxima variância. Tá? Eu mostrei aqui o algoritmo geral da PCA, né? Os passos, o passo principal, que é o 3 aqui, que é a justificativa do porquê que uma decomposição em autovalores e autovetores vem da matriz de covariância, eu sugiro que você dê uma olhada nos vídeos adicionais lá para entender exatamente esse ponto. Tá? Então, aqui em termos de equação geral de autovalores e autovetores, né, a gente tem essa aqui é a equação padrão, né? A gente tem uma matriz aqui, né, A, que quando a gente vai decompor ela em autovetores e autovalores, essa equação aqui vale, né? Então, a multiplicação de A pelos autovetores vai resultar em os autovalores multiplicados pelo aquele autovetor, né? Pode ser um ou mais autovetores na nossa decomposição, né? Na PCA, então, a matriz A vira a matriz de covariância e esses vetores V aqui vão ser os vetores de máxima variância. Então, se a gente for olhar aqui, né, para esse exemplo aqui que eu estou plotando a PCA, né, esse primeiro vetor aqui, né, esse carinha aqui que tem a máxima variância, né, ele vai ser o autovetor V1, correspondente ao autovalor lambda 1, maior autovalor.
E ortogonal a ele, então, eu tenho o V2, né? Cujo alto valor é λ2, né? Que é ortogonal e é a segunda direção de máxima variância. Se eu projetar os dados em relação a V1, o que eu obtenho é isso daqui, né? A máxima variância eu mantenho, né? Então eu reduzo de 2 para 1 dimensão, né? Daqui para cá, né? Então, isso aqui é projetando em V1, né? E se eu fizer a projeção em V1 e V2, então aqui é o que eu obtenho, né? Então, estou projetando o K seria igual a D nesse caso aqui, né? Então valeria essa relação. Bom, essa aqui é a interpretação geral da PCA, né? Alguns detalhes a mais antes da gente ver o exemplo do código, né? Uma coisa que a gente pode analisar para verificar o quanto da variância que a gente está retendo nessa transformação, né? É usar a variância explicada, digamos assim, né? Esse explained variance aí, para tentar observar essa informação. O que significa isso? A gente pode, através dessa expressão aqui, né, olhando para os valores dos autovalores, né, lembre que o lambda aqui para nós é um alto valor, né, observar o quanto da variância é retida na projeção. Então, por exemplo, se eu faço a decomposição aqui em a matriz PCA de um dataset que tem, por exemplo, 13 dimensões aqui, né, então o D é igual a 13, né, e vou variando o K, né, de 1 até 13, né, e efetuando essa conta aqui, né, ou seja, primeiro eu levo em consideração o lambda igual a 1, depois o lambda 2, lambda 3 e tal, né, sempre dividido pelo somatório de todos os lambdas, né. Se eu fizer essa conta aqui, ó, e olhar esses valores individuais, né, então olhar para cada lambda calculado aqui, eu tenho qual que é o percentual da variância que é retida na primeira dimensão de máxima variância, na segunda dimensão de máxima variância, na terceira, quarta e assim sucessivamente. Então vem aqui, ó, que quase 40% da variância total dos dados, né, seria pegar o lambda 1 e dividir pelo lambda 1 mais lambda 2 mais tal, até o lambda 13, no nosso caso aqui, né? Isso aqui, então, é quase 40% da variância dos dados, tá? Então, se eu for olhando aqui, eu tenho uma distribuição de qual que é o percentual de variância de cada componente, né? Eu posso olhar individual, posso fazer uma análise cumulativa, né? Ou seja, à medida que eu for adicionando componentes na minha transformação, quantos por cento da variância que eu consigo reter, né? Então, por exemplo, lá com a oitava componente das 13, né? Eu tenho praticamente 90% da variância retida. Então você pode olhar esse tipo de informação aqui para saber quanto que você está na transformação retendo da variância total que você tinha nos dados. Em geral, o pessoal usa como referência de comparação 95, 98% da variância para selecionar, então, quantas componentes você vai querer reter. Então, você vai querer reter 8, 10, enfim. Então, uma referência de comparação é olhar para esse número aqui, que é um número mais ou menos aceito assim na literatura, mas não tem muita fundamentação para essa escolha. Assim. Bom, como que eu faço então se eu tenho um novo exemplo, por exemplo, eu tenho um novo exemplo de teste, por exemplo, né? Xlinha aqui, né? Como que eu faço a projeção desses dados então no meu espaço da PCA? Então, novamente, eu vou pegar os K autovetores, né? Que eu usei para formar aquela matriz W lá, né? Vou pegar aquela mesma matriz W e vou usar aquela matriz W novamente para fazer a transformação dos meus dados, né? Então, se eu tenho qualquer outro exemplo aqui, né? Vou usar x asterisco, que eu já tinha usado x' aqui, né? Então, faço um mapeamento do x asterisco aqui, que pode ser um exemplo, né? Mapeado pela matriz W, ou pode ser um dataset inteiro de teste, né? Simplesmente eu faço a multiplicação aqui por W para fazer essa transformação. Então, isso é um dos motivos do porquê que essa transformação é linear, né? Então, é simplesmente uma projeção linear dos dados x na matriz W, que é a matriz de projeção de máxima variância, que contém os autovetores, que são as direções de máxima variância, que são ortogonais entre si. Os K, né? Os K autovetores, né? Lembrando que o K pode ser menor ou igual a D sempre, né? Então, essa daqui é a visão geral da PCA. Vamos dar uma olhada no código dela, né? Não esqueça que os detalhes mais matemáticos ali estão nos vídeos adicionais, né? Então,
vou mostrar um exemplo aqui implementando a PCA passo a passo, né, que foi aquele algoritmo que eu mostrei, e depois usando o scikit-learn aqui para encapsular toda essa implementação e ficar um pouco mais objetivo, né. Então, para isso eu vou usar o dataset lá do Wine, que nós avaliamos na aula anterior lá, né, do UCI lá, do repositório, né, que tem várias features aqui, né, então permite a gente fazer uma análise de redução de dimensionalidade, né. Então aqui está o dataset de novo, né? Estou abrindo aqui ele com o pandas, né? E plotando aqui algumas linhas, né, do dataset, né? Com as várias colunas aí que são as features, né? Na sequência eu vou separar o dataset em 70% para treinamento e 30% para teste, usando direto aqui o train test split lá do scikit-learn para acelerar um pouco o processo, né? Na sequência, eu vou fazer o Standard Scaler aqui, tanto para o treinamento quanto para o teste, né? Então, eu vou remover a média e uniformizar ali o desvio padrão. Isso é um requisito da PCA, então o primeiro passo ali eu já fiz, né? E uma nota aqui de implementação que eu vou passar direto, tá? Na sequência, o que eu preciso fazer aqui, ó, o passo 2 é construir a matriz de covariância, tá? Para isso, a gente pode usar uma função do NumPy aqui, que é o numpy.cov aqui, né? Eu passo uma matriz dos dados aqui e ele retorna para nós a matriz de covariância. Tem que ser transposto em relação àquilo que está organizado no nosso X de treinamento, mas enfim, a gente pode diretamente fazer com essa função. E aí o passo 4, passo 3, perdão, que é decompor em autovalores e autovetores, eu também vou aproveitar uma função aqui do NumPy, que é o linearalgebra.aig aqui, né, que faz a decomposição de autovalores e autovetores da matriz de covariância estimada aqui por essa linha anterior. Tá? Então, fiz os dois primeiros passos, talvez os três, na verdade, né, os três mais importantes aí da PCA, né? E aí com isso eu já consigo fazer algumas análises. Por exemplo, eu já tenho os autovalores, né? Então eu posso montar aqui numa ordenação, inclusive, desses autovalores, né? Veja que os autovalores ficaram em eigenvals aqui, né? E os autovetores ficaram em eigenvex, né? As duas variáveis aqui, né? Então eu vou, com o auxílio aqui do matplotlib aqui, né? Fazer um plot exatamente igual àquele que a gente viu no exemplo do slide, né? Então eu vou plotando os valores individuais, ou seja, cada lambda, né? Eu estou guardando nessa variável varexp aqui, né? Que é basicamente o valor de lambda ali, né? Que é basicamente a implementação dessa equaçãozinha aqui, né? E também criei uma variável, que é esse cumvar aqui, onde eu estou acumulando todas as componentes que eu estou calculando passo a passo. Então eu comecei com uma, né? E vou até a 13ª ali, que são todas as 13 componentes que a gente tem, observando a variância individual e a variância acumulada aqui dos dados. Tá? Então, através de um gráfico como esse aqui, pode te ajudar aí uma referência de, por exemplo, 95% da variância, escolher qual que quantas componentes você vai querer reter. Tá? No nosso exemplo aqui, eu vou manter duas por questões de visualização, tá? Então, significa que a gente estaria escolhendo duas componentes aqui, retendo quase 60% da variância. Tá? Então, é pouco, mas vai ser suficiente para a gente analisar algumas coisas aqui. Na sequência, eu vou fazer a transformação das features, né? Então, o que eu preciso para fazer a transformação das features? Eu preciso montar essa matriz W, né? Então, a matriz W ela envolve pegar os autovetores cujos autovalores têm os maiores valores ali, né? Os K maiores valores. Então, o que eu estou fazendo nesse pedaço de código aqui justamente é pegar, ordenando os autovalores, né? E selecionando os autovetores correspondentes para daí poder montar a matriz W, né? Montei a matriz W aqui com duas dimensões, basicamente, né? Então, eu peguei a matriz W com duas aqui, tá? Pra gente... Na verdade, eu estou plotando ela só com duas, né? Eu montei ela com todos aqui, perdão. E estou plotando com duas, que vai ser o que a gente vai usar na sequência. Mais uma nota de implementação aqui, né? Mas aí na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou plotar os meus dados, o X treinamento aqui, né? Eu vou fazer a projeção dos meus dados de treinamento nesse novo espaço dado pela matriz W. Ou seja, simplesmente eu vou multiplicar a matriz W pelos meus dados de treinamento. Tá?
Então, para eu fazer isso, basicamente eu preciso fazer a multiplicação de todos os dados de treinamento pela matriz W, né? Minha matriz W vai ser, então, uma matriz de duas dimensões só, né? Vou usar só essas duas primeiras dimensões. E aí, estou plotando aqui, ó, o que seria a projeção nas duas primeiras componentes da PCA, né? Que retém, como a gente viu ali, 60% da variância. Então, essas dimensões PC1 e PC2 são as duas dimensões de máxima variância, ortogonais entre si, e que fornecem para nós aí a projeção dos dados lá do Wine Dataset, né? Ou seja, de todas essas informações aqui, né? Que são informações que têm características físicas com relação ao tipo lá, né? De classificação que a gente quer fazer, do tipo de vinho, né? E o que a gente tem aqui, então, são projeções num novo espaço matemático que já não tem mais relação com aquele. A única relação é que essas duas dimensões são de máxima variância. Então, veja que interessante que ele consegue reter aqui uma certa separabilidade entre os dados, né? Então, apesar de a gente ter diminuído bastante, ó, veja que a gente ainda consegue separar bem os três tipos de classes que nós temos aqui nesse problema. Poderia construir um classificador aqui reduzindo a dimensão bastante, né? Conseguindo simplificar eventualmente até a análise daqueles dados sem precisar usar todas aquelas features, né? Fazendo essa transformação. Isso significa que, muito embora a variância possa ser um indicativo de manter a distribuição dos dados, né? Ela não tem relação direta com a separabilidade, né? Você ter uma boa variância não significa que você vai ter uma boa separabilidade. Aqui a gente estava com 60% da variância retida, mas consegue garantir uma certa separabilidade, né? Isso tudo tem que tomar cuidado porque a PCA não usa informação dos rótulos na transformação, né? Então, a única coisa que se mantém é a variância, e não a separabilidade. Depois eu vou mostrar mais sobre essa limitação. Aí aqui na sequência eu tenho um exemplo mostrando a mesma coisa com o scikit-learn, né? Então, muito mais simples aqui, né? A gente consegue olhar direto algumas variáveis, por exemplo, a variância explicada fica nessa variável PCA explained rate aqui, né? Então, a variância individual, depois eu faço acumulada, simplesmente dando a soma acumulada, né? Então, consigo obter a mesma coisa. Veja aqui um código bem mais compacto aqui, né? Já que a PCA do scikit-learn é otimizada para isso. Faço transformações de treinamento, né? E posso fazer também a de teste. Veja que eu plotei aqui propositalmente, né? Sem o label, né? Porque justamente isso é o que a gente tem na PCA. Se a gente quiser acrescentar o label, a gente tem que fazer isso de forma externa, né? Então eu tive que forçar o label aqui, ó, no scatter, no meu plot anterior, para a gente conseguir ver ele, né? Mas lembre sempre que o label é uma informação que não vai para a transformação da PCA, né? Seria uma transformação desse tipo aqui que a gente observa, né? Por último, aqui eu estou usando de novo aquelas funções de Logistic Regression e o plot aqui, né, para a gente treinar um classificador Logistic Regression em cima das projeções da PCA, né? Basicamente seria em cima dessa variável xtrain PCA aqui, e o y é o rótulo, é o mesmo, não é feita nenhuma transformação sobre ele, né? Então estaria aqui o nosso exemplo com o Logistic Regression, né? E se não me engano são dois conjuntos de dados, treinamento e teste, né? Bom, isso aqui encerra para nós, então, a primeira parte dessa aula, que é a parte de PCA. Eu vou interromper esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo e vou deixar um outro vídeo para falar do que vem na sequência.